Vamos orar juntos? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua presença conosco todos os dias, quando levantamos, quando nos deitamos, tua presença de cuidado, tua presença de suprimento, tua presença de proteção. Nesses tempos difíceis, não nos tem faltado a tua presença e por isso nós te louvamos. É um grande desafio para nós como comunidade de fé, esse tempo de pandemia, de restrições, mas nós te agradecemos porque o Senhor caminha conosco. Te agradecemos pelos irmãos e irmãs, pelas nossas experiências de fé, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por aquilo que o Senhor tem moldado nas nossas vidas, pelas pessoas que o Senhor nos tem formado. O Senhor tem nos conduzido para sermos quem o Senhor nos fez para ser. Nós reconhecemos como comunidade que o Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre e a fidelidade do Senhor não tem fim. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que nós temos, o nosso futuro está nas tuas mãos, tu diriges a nossa vida e é nisso que a nossa fé descansa. Recebe então a nossa adoração, o nosso louvor, o amor dos nossos corações, tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos colocar em pé e vamos cantar essa primeira canção. Fazia muito tempo que eu não dizia essa frase, vamos nos colocar em pé, ok? Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Do início és a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã. Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode por isso estamos aqui.
Vocês podem sentar, nós vamos ver um vídeo missionário, lembrando que talvez tenhamos alguma falha aí, ou as pessoas na transmissão em casa também estão acompanhando. Graça e paz, queridos irmãos da Primeira IPI de Campinas. Nós estamos sem som aqui, então. Para mim é um privilégio falar com vocês. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou missionário em tempo integral pela Secretaria de Evangelização aqui na Missão Sena. Missão Sena quer dizer Comunidade Esperança Nova Aurora. E também sou parceiro, da Primeira IPI de Campinas. Tá? Para mim é um privilégio ter essa parceria, ser sustentado em oração pelos amados irmãos. O trabalho da Missão Sena, irmãos, consiste em 4 pilares. Trabalhamos aqui no centro de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia, aqui na Boca do Lixo, com prevenção, resgate, restauração e reintegração de pessoas que estão à margem da sociedade. Dentro do trabalho de prevenção, nós temos uma creche que atende 34 crianças que moram aqui nas ocupações do centro, em lugares insalubres, mas crianças que são tratadas pelo nome, crianças que são acolhidas, um sonho de consumo de qualquer pai. Uma sala de aula com 9 crianças e 2 professores e crianças que ouvem de Jesus todos os dias. Temos uma escolinha de futebol, também aqui para os adolescentes e pré-adolescentes do centro de São Paulo, um trabalho de resgate com moradores em situação de rua, com profissionais do sexo, atendemos as travestis que se prostituem aqui, praticamente na porta da missão. Então, e nesse contexto agora da pandemia, nós temos um trabalho emergencial. Então, todos os dias nós estamos entregando aqui na porta da missão. Daqui a pouquinho, às 18 horas, nós montamos aqui uma fila, com em média 200 moradores em situação de rua, onde eles recebem um marmitex. Um marmitex feito com todo carinho. Hoje também, agora na parte da tarde, atendemos as famílias que moram aqui no entorno com cestas básicas. Então nós temos recebido inúmeras cestas básicas e temos conseguido atender várias famílias aqui do entorno. Aqui na nossa quadra, por exemplo, aqui é um lugar multiuso. Nossa quadra é um lugar de celebração, onde nós fazemos o culto para a população em situação de rua, eventos também que nós fazemos para as famílias aqui do entorno, mas também nesse momento de pandemia temos recebido várias doações. Então temos aqui cestas básicas, recebemos 500 cestas básicas semana passada. Aqui nós temos cobertas, que estamos distribuindo aqui para a população em situação de rua. Temos aqui itens de higiene pessoal, e produtos de limpeza. Então, assim, o trabalho continua, mesmo nesse contexto de pandemia. Nós temos podido atender as famílias tão necessitadas aqui do Centro Velho de São Paulo. Mas algo que é muito importante, essas pessoas precisam de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos ser relevantes nesse contexto que nós estamos inseridos. E o nosso contexto é a Cracolândia de São Paulo. É uma situação totalmente complicada, aonde a população em situação de rua aumentou demais nesse contexto de pandemia. Gira em torno de 25 mil pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. A Cracolândia, temos hoje de 3.000 a 3.500 pessoas usando droga dia e noite, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos dado esperança em meio ao caos.
Então, para mim é um privilégio compartilhar um pouco do nosso trabalho, um pouco do trabalho da Missão Sena, né, com os irmãos da primeira IPI de Campinas. Então, eu conto com as orações dos irmãos, e fico à disposição da igreja, fico à disposição de vocês, tá bom? Deus assim os abençoe. Um grande abraço. Quero convidar você a orar pelos missionários da nossa igreja, hoje especialmente pelo missionário Marcos, e colocar na agenda diária, né, os missionários, os projetos que nossa comunidade apoia. Pai querido, nós te agradecemos por esse privilégio que é participar do projeto do Senhor de transformação desse mundo. Te agradecemos também pelos irmãos e irmãs que se dedicam e que nós podemos apoiar financeiramente, espiritualmente. Hoje pedimos especialmente pelo Marcos no Projeto Sena. Quantos desafios! Que o Senhor sustente o nosso irmão, que o ministério dele seja frutífero, que muitas pessoas encontrem o Senhor Jesus. Pessoas tão vulneráveis, tão sofridas, tão perdidas. Nós oramos, pedindo a graça do Senhor por elas e que o nosso irmão Marcos e todos os missionários da Missão Sena sejam sustentados, dirigidos, capacitados pelo Senhor para essa obra tão extraordinária. Abençoa também os demais missionários da nossa comunidade, especialmente também nosso projeto de plantação de igreja, Campinas, Zona Norte, que o Senhor esteja nos abençoando para podermos levar o Evangelho a todas as pessoas. Recebe nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino que inicia Eterno Pai. Vamos nos colocar em pé. Buscamos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, desfaze a corações e com a luz do Teu celeste
as forças da memória e entendimento a fim de conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Vocês podem sentar. Hoje a mensagem será, então, entregue pelo presbítero Kleber. Bom dia a todos, irmãos. O apóstolo Paulo, nas cartas que escreveu às igrejas, e estão registradas no Novo Testamento, usava uma frase de saudação, e é essa: a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma eu saúdo a igreja aqui, tanto aos que estão aqui presentes, louvando a Deus pela essa retomada, ainda com as limitações necessárias, mas pedindo a Deus para que cada vez mais estejamos juntos e que seja um movimento definitivo. Também saúdo os que nos acompanham por meio da transmissão online. Já adianto que isso é novidade para mim, então qualquer embaraço aqui não é mera coincidência. E darei continuidade à série de mensagens intitulada Família Amando Intencionalmente. Quando fui convidado pelo pastor Cássio a fazer parte dessa série, a quem agradeço a oportunidade também, busquei em oração, busquei o Senhor subsídios para trazer a mensagem, e louvo a Deus porque Ele me apresentou várias fontes, a palavra do Senhor, primeiramente, é claro, assim, mensagens de homens de Deus, áudios, textos, de maneira que eu fui impactado, e quero que a verdade revelada a mim seja trabalhada com a minha família, e a minha oração é que você, com a sua família, também receba essa mensagem, seja relevante, que seja impactante para a honra e glória do Senhor. Como é sabido, o mês de maio é considerado mês da família, talvez pelo Dia das Mães, comemorado no segundo domingo. Talvez pelo dia 15 de maio, no meio do calendário do mês, é tido como o Dia Internacional da Família pela Organização das Nações Unidas, de forma que é propício que esse tema seja ministrado, não exclusivamente esse mês, claro, mas com a ênfase que se está dando e tratando dessa instituição tão bonita, a família, que não foi criada por homens, mas pelo próprio Deus. E se me permitem compartilhar rapidamente algo bem particular, o mês de maio é especialmente relevante para a minha própria família. E eu não digo isso por conta do meu aniversário, no dia 19 passado, seria egoísmo meu, mas porque dias depois, esse ano, Paula e eu, no dia 24 de maio, completamos 24 anos de casado. Então, uma bênção que vale por muitas, Paula? Ela vai dizer que se casou comigo dias depois do meu aniversário, porque foi um presente dela para mim. Brincadeira, sou eu que digo isso, foi mesmo. Glória a Deus por isso. Então, família, meus irmãos. O texto base da exposição da palavra hoje trata de uma família, uma mãe e seus filhos. E vocês verão que a família passava por uma situação muito complicada, muito difícil. Então, convido você a abrir comigo a tua Bíblia
no segundo livro de Reis, no capítulo 4, nos versos de 1 a 7. Segundo a Reis 4, 1 a 7. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Que o Senhor nos conduza, que não seja mero conhecimento, mas que seja uma palavra transformadora, que Teu Espírito nos ilumine, de maneira que na nossa prática de vida possamos aplicar as lições que o Senhor tem propostas para a nossa vida nessa manhã. Recebe a nossa adoração e gratidão por isso, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Louvado seja Deus pela sua palavra. O texto relata um dos milagres protagonizados por Eliseu. No Antigo Testamento, 2 profetas, Elias e Eliseu, foram profetas milagreiros. Elias, que foi o antecessor de Eliseu, fez 7 milagres relatados na Bíblia. Eliseu, que pediu o espírito dobrado, porção dobrada do espírito de Elias, fez o dobro de milagres, 14. E então, ambos fizeram dos seus milagres a sua mensagem. Eles não deixaram nada escrito, diferente de outros profetas do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo, Jeremias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, cujos ministérios viraram textos maravilhosos. Por outro lado, Elias e Eliseu não. A sua mensagem foi seus milagres. Interessante como Deus trabalha, né? Às vezes com pregação, com discurso, com mensagem, às vezes com atos que falam mais que 1000 palavras, às vezes com intervenções que mostram a grandeza do seu amor e da sua fidelidade. E o texto que nós lemos não é diferente. Tem uma mensagem valiosa, tem lições valiosas para a minha e para a sua família aqui. Mas uma das primeiras coisas que nós notamos do texto que nós lemos é que ele nos fala de um Israel que se tornou terra injusta, opressora, onde uma viúva e órfãos sofriam no seu meio. E se havia uma questão no coração de Deus, desde a formação do povo, era que órfãos e viúvas não ficassem desamparados. Órfãos e viúvas tinham que ser prioridade. A legislação do Antigo Testamento era muito clara a respeito de órfãos e viúvas. Não podiam ser abandonados. E Israel tinha se tornado uma nação tão corrompida e que as viúvas sofriam, viúvas e órfãos. E uma que era viúva de um discípulo dos profetas estava passando por uma situação terrível, trágica até. Seu marido tinha morrido, tinha deixado algumas dívidas, e agora os filhos dessa mulher estavam sendo reclamados pelo credor como pagamento das suas dívidas para serem vendidos como escravo.
Pense nessa situação, a mulher perdeu o esposo, não consegue gerir a própria vida, e agora a gente, à sua porta, querendo confiscar os seus filhos para a escravidão, por conta das dívidas do seu marido falecido. Não foi com isso que Deus sonhou para o seu povo. Não era com isso que Deus havia sonhado. E às vezes nós temos que reconhecer que nos afastamos muito daquilo que Deus tinha sonhado para a nossa vida. Que nos distanciamos dos caminhos que Deus havia traçado para nós. A cidade às vezes anda distante de Deus. O Estado, a nação, o mundo anda distante de Deus. E até por isso também a gente vê tanta coisa acontecendo, tantas pessoas sofrendo. Não foi isso que Deus sonhou. E essa viúva e seus filhos, diante do profeta, representa tantas outras famílias que sofrem. Nos dias de hoje também. Em um mundo mau, em um mundo indiferente, opressor, parecendo até não haver opção, não haver alternativa, não haver saída. E não há exclusividade de sofrimento. Aí fora da igreja, quantas famílias estão sofrendo? Mas há famílias dentro da igreja sofrendo também. Talvez você que me ouve possa estar numa situação terrível na sua família. De maneira que essa mensagem é para todos nós. A situação da família relatada aqui era terrível. Era muito difícil. Mas veja, essa viúva nos ensina que mesmo quando tudo pareça perdido, que mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar, que mesmo quando a luta parece maior do que o que nós podemos suportar, sempre há uma chance de buscarmos a Deus. Sempre há a possibilidade de buscarmos o Senhor. E essa mulher decidiu buscar a Deus. Como? Recorrendo a um homem que ela sabia era um homem de Deus. E ela disse: Eliseu, tu sabes que o meu marido era um homem temente. E isso dói às vezes na gente, porque faz a gente perceber de uma vez por toda, aceitar de uma vez por toda, que até gente temente a Deus passa por lutas. Tu sabes que o meu marido era temente a Deus, e agora ele morreu, e minha situação é essa, e eu preciso de ajuda. E você veja que Eliseu entra em crise, ele também vive num mundo contaminado pelo pecado, indiferente, hostil. Ele olha para a mulher e diz: o que é que eu posso te fazer, mulher? Mas logo Deus toca na vida de Eliseu, e uma ideia lhe vem à mente, e algo transborda do seu coração, e ele pergunta para a mulher: o que é que você tem em casa? A mulher diz: eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha de azeite. Algumas traduções trazem botija de azeite. Eu não tenho farinha, eu não tenho fermento, eu não tenho sal, eu não tenho nada, eu não posso fazer um pão hoje na minha casa. Mas eu tenho uma vasilha de azeite. Tem uma lição aqui. Ninguém está tão desgraçado que não tenha nada. Nenhuma família está numa situação tão terrível que não tenha nada. E essa mulher ensina essa lição aqui. Há sempre uma botija de azeite na nossa casa. Por mais desgraçada que esteja uma família, por mais desgraçado que pareça um casamento, sempre tem alguma coisa boa aí. Presbítero, eu e meu marido não temos mais nada, nós só temos os nossos filhos, então tem alguma coisa, minha irmã. Tem alguma coisa, meu irmão? Presbítero, eu e minha mulher não temos mais nada, não há mais amor, nós só temos a nossa história, então tem alguma coisa. Presbítero, a empresa da família está em ruínas, nós estamos endividados, nós só temos um restinho de estoque lá, então tem alguma coisa. Presbítero, eu estou doente, eu não tenho mais forças, eu só consigo falar ao telefone, então tem alguma coisa. Nenhuma família é tão desgraçada que não tenha nada. E essa viúva nos dá uma lição nesse sentido. Ninguém está passando por uma luta tão terrível que não tem alguma coisa para dizer: isso é bom, isso eu tenho. O problema
é que a nossa mentalidade pós-moderna tem a tendência de perceber as ausências antes das presenças. Não consigo trabalhar, presbítero, eu não tenho pós-graduação. Não consigo conviver com a minha esposa, eu não tenho paciência. Eu não consigo perdoar o meu marido, eu não tenho estrutura emocional. Eu não consigo falar com os meus filhos, eu não tenho acesso a eles. Eu não consigo falar com os meus pais, eles não têm tempo para mim. Essa é a mentalidade pós-moderna, ela começa pela ausência. A mentalidade bíblica é outra, ela começa pela presença. O que é que você tem em casa? Você se lembra o que Deus perguntou para Moisés quando pediu para ele tirar o povo do Egito? Moisés se dirigiu a Deus pela ausência. Eu não tenho nada. Eu não sei nem falar direito, Senhor. Faraó tem carros, cavalos, soldados, espada. Como é que eu vou tirar o povo do Egito? Deus pergunta a Moisés pela presença. Moisés, o que é que você tem nas mãos? Moisés disse, eu tenho uma vara. E veja, a vara não era grande recurso. Biblicistas, dizem que a vara representava autoridade e também era um instrumento na condução do rebanho. Mas veja, a gente pode perceber e imaginar que a vara, Moisés andava apoiado na sua vara. Ele era um senhor de 80 anos. A vara não era um recurso, era símbolo da sua falta de recurso, da sua fragilidade. Mas mesmo isso nas mãos de Deus pode servir para alguma coisa. Deus disse, Moisés, joga sua vara no chão. Ele jogou. E ela virou uma serpente. E detalhe, a serpente queria pegá-lo e ele fugia dela. Porque os nossos recursos se voltam contra nós se não estiverem controlados por Deus. E ali estavam e Deus fala, Moisés, pegue na cauda dela. Moisés pegou pela cauda e virou uma vara novamente. Com essa vara, você vai libertar o povo do Egito. Quando Jesus estava com seus discípulos, diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, esse número era muito maior, e todos estavam com fome, Os discípulos perguntam pela ausência. Onde arrumaremos 200 denários para alimentar todo esse povo? Jesus pergunta pela presença. Quantos pães vocês têm? E tinha um garotinho ali, uma criança abençoada, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus olha para os 5.000 homens, olha para os 5 pães e 2 peixes e diz, mandem o povo sentar. Já basta. Já é o suficiente. Na mentalidade do reino, a gente não começa pelas ausências, a gente começa pelas presenças, porque ninguém é tão desgraçado que não tenha nada, nenhuma família é tão desgraçada que não tenha nada. E quando se tem alguma coisa que seja, isso nas mãos de Deus já é muita coisa. E já é um chamado à gratidão, irmãos. Porque quando a gente olha a vida pela perspectiva das ausências, nós nos tornamos murmuradores. Eu não tenho carro. Minha família não tem uma casa própria. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aquela família lá pode, afinal de contas eles têm tudo. Nós não temos nada. Mentira! Vocês têm alguma coisa. E se nós invertermos essa maneira de ver a vida e começarmos a enxergar pelas presenças, você e eu, minha família e a sua, serão muito mais agradecidos, porque Deus é bom na nossa vida. E o texto continua, e Eliseu diz, faça o seguinte, mulher, vá para casa, mas antes passe nos vizinhos, passe nos amigos e pegue emprestadas muitas vasilhas, muitas vasilhas. Não é para pegar poucas vasilhas, não. Eliseu aqui já tem uma visão de fé
igual a de Jesus diante do pão e dos homens, dos 5.000 homens. Eliseu já tem certeza que algo muito grande vai acontecer. Entre na sua casa, feche a porta com seus filhos e comece a despejar o azeite da sua botija em todas aquelas vasilhas. Irmãos, ela fez isso? Ela fez isso. Vejam, se uma pessoa escuta uma orientação dessa, mas ela, ainda que seja de Deus, mas ela é guiada pelos olhos do mundo, provavelmente ela não obedecerá. Uma pessoa assim pensaria, mas espera aí, eu tenho uma botija de azeite. Como é que eu vou encher tantas outras botijas assim? Essa matemática não está batendo não, isso aí não vai funcionar. Eu não vou nem perder meu tempo. Irmãos, às vezes a palavra até chega aos nossos ouvidos. Por exemplo, uma mensagem de Deus, uma instrução de Deus pode chegar aos ouvidos nossos dizendo, por exemplo, resolva esse conflito familiar. Tome a iniciativa, alguém tem que tomar a iniciativa. Faça isso com palavras de bênçãos, de reaproximação, criando pontes onde há precipícios nos relacionamentos. Transformando o silêncio, que às vezes pode durar anos, em conversas harmoniosas, agradáveis. Pode ser que essa mensagem chegue aos seus ouvidos. Mas aí pode surgir pensamentos do tipo, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar comigo, eu vou só me expor. Tem coisa que não dá para corrigir. Meus irmãos, essa é a maneira exata como Satanás quer que nós pensemos quando se trata de obedecer a Deus. Quando a mensagem para aqui e não desce ao coração. O desafio é fazer com que a mensagem desça ao coração. Creia que Deus pode fazer maravilhas na sua família. Você já pensou se essa mulher não obedecesse? Qual seria o destino dela e da sua família? Mas ela obedeceu. Essa mulher obedeceu, guiada pela lente certa, pela lente do Espírito, da fé, com a palavra tendo chegado ao coração dela. E essa é uma outra lição que o texto nos traz, obediência. Mas irmãos, nós temos que reconhecer que às vezes, no campo dos relacionamentos familiares, às vezes obedecer a Deus é muito difícil, é muito complicado. Veja, eu não estou querendo dizer que isso é um salvo-conduto para que você não obedeça, ok? Porque sempre é possível obedecer. Sempre é possível obedecer. Mas o que eu estou dizendo é só uma constatação, um fato. Temos que reconhecer que, por vezes, obedecer a Deus no ambiente familiar é difícil, é complicado. Mas ainda que seja difícil e complicado, meu irmão, o caminho a seguir é o da obediência. Afinal de contas, é a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa, né? E tem pessoas que estão vivendo nesse momento em pura e simples obediência, porque senão já teria jogado tudo para o alto. Há famílias aqui, certamente, que já pensaram várias vezes em desistir e estão insistindo por obediência ao Senhor. Mas não é fácil. Estão experimentando na pele que não é fácil. Contudo, é uma bênção. Porque no caminho da obediência há a vitória. Deus faz milagres. Amém, irmãos? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai.
e eu também o amarei, e nós viremos a ele e nos manifestaremos a ele. Lindo isso, palavra de Deus. Essa mulher, essa viúva, obedeceu ao mandamento dado a ela por meio do profeta. E com base nesse ato, nessa postura, ela demonstrou amor a Deus. E teve manifestações poderosas de Deus na sua família. E vejam que precioso isso. Está no texto que nós lemos. Percebam, a mulher começou obedecendo o que ouviu da parte de Deus e se qualificou para ouvir mais. Porque a gente vê no texto que ela obedeceu a primeira palavra. Depois ela retornou ao homem de Deus e dele ouviu novas instruções, novas orientações, mais direção de vida. Não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que você quer para a sua vida? Que Deus nos direcione e nos oriente continuamente. Que bênção isso! Mas quem não obedece não se qualifica a ouvir mais. Porque do que adianta eu querer que Deus fale comigo se naquilo que Ele já falou eu não obedeço? É como aquele menino que a mãe diz: filho, vá buscar água para mim na cozinha, e o filho vai e volta sem a água. O que mais, mamãe? O que mais o que, garoto? O que mais que a senhora quer? O que mais que a senhora quer o quê? Você trouxe a água? Não, mas eu quero ouvir mais. Ué, mas isso não faz sentido. Para você se qualificar a ouvir mais, você tem que obedecer o já ouvido, o já dito, o já revelado. Está querendo ouvir revelação de Deus, mas ainda não perdoa seu irmão? Como é que funciona isso? Está querendo ouvir revelações de Deus, mas ainda não liberou perdão, não pediu perdão devido? Está querendo ouvir coisas lindas de Deus, mas não honra seus pais? Como é que funciona isso? Tem alguma coisa errada nessa lógica? Comecemos por aquilo que nós já sabemos. E coisas novas virão no processo. E eu, você, minha família, sua, cresceremos em comunhão com Deus e com as pessoas e um com os outros. E essa manifestação de Deus na nossa vida, obedeçamos. Essa família obedeceu. A viúva obedeceu. E ela foi passando pelos vizinhos, pelos amigos, e conseguiu muitas vasilhas. E aqui tem uma última lição para nós. Não é a última lição do texto, ok? O texto tem outras ricas lições, mas não temos tempo para isso. Mas uma outra lição que eu destacaria aqui é que ninguém é tão desgraçado que não tenha alguém a quem pedir ajuda. Nenhuma família está numa situação tão terrível que não tenha alguém a lhe ajudar. Vejam, é possível que você não possa contar com aquelas pessoas com quem você gostaria de contar. É diferente. Mas se esse é o seu caso, eu tenho uma palavra para você. Não foque nas pessoas. Foque no Deus da provisão. Foque no Deus das providências que levanta pessoas. Porque se a gente conseguir romper com essas expectativas, às vezes supervalorizadas com relação a algumas pessoas, e olhar para a vida na perspectiva daquilo que Deus está fazendo, a gente vai sempre descobrir que Deus levanta pessoas para nos abençoar. Sempre tem alguém para trazer uma palavra boa para nós. Sempre tem alguém para estender a mão. Sempre tem alguém que se coloca perto da gente no momento difícil. Sempre tem alguém que disponibiliza vasilhas para nos emprestar. Sempre tem. Sempre tem. Porque Deus faz isso. Ele levanta essas pessoas. Ele levanta uma comunidade inteira se precisar. Eliseu disse: vá, procura vasilha. Peça para as pessoas, e as pessoas foram ajudando, cada um do seu jeito, cada um segundo as suas possibilidades. Vejam, ninguém podia resolver o problema daquela viúva, mas emprestar uma vasilha todo mundo pode. E aqui eu abro um parênteses para dizer: em tudo dai graças. Porque veja, você pode se identificar com o que essa viúva estava passando.
e dizer assim: eu tenho problemas graves também. E eu sou, nesse texto, como essa viúva que precisa de vasilhas. Então, dê graças a Deus, porque Deus levanta pessoas para te ajudar. Busque no Senhor. Mire o Deus da provisão. Por outro lado, se você é de uma família que pode emprestar vasilhas, dê glória a Deus por isso também. E aqui, irmãos, eu não estou querendo dizer que você tem que sair entregando seus Tupperware para meio mundo como se não houvesse amanhã, ok? É no sentido de você se colocar sensível para ser bênção na vida do outro, instrumento na mão de Deus. A igreja aqui faz um trabalho sensacional, né? A mesa diaconal. Quantas famílias, eu não tenho número, mas muitas famílias estão sendo abençoadas. Você pode, abençoe outras vidas. Seja instrumento na mão de Deus, como pessoas foram nesse relato bíblico. Última parte do texto. A mulher entra em casa com os filhos, fecha a porta e começa a despejar azeite da sua botija naquelas vasilhas. E ela fala: filho, traz outra. E ela enche e olha para a botija está cheia. Separa. Filho, mais outra. Ela enche e olha para a botija está cheia. Mais outra. E assim sucessivamente, uma após uma, todas aquelas vasilhas foram sendo cheias. Mais uma, filho, e está aqui, e encheu e a botija está cheia. Mais uma, e outra, e outra, e outra. Aí chega um momento que ela fala: mais uma, filho. O filho fala: acabou. Ela olha para a botija, acabou o azeite também. Porque Deus dá na medida certa. Deus dá na medida necessária. E na medida da fé também. Quantas vasilhas você pegou? Quantas sementes você lançou? Quantas providências você tomou? Na medida da fé também. E aí a família fica encantada, né? Com a casa cheia de vasilhas repletas de azeite. E ela volta a procurar o profeta, que é a voz de Deus para ela. E ela diz: profeta, eu estou cheia de azeite em casa. E como eu tinha dito antes, ela se habilita a ouvir mais da parte de Deus. E o profeta diz: agora vá, venda o azeite, com o dinheiro que você levantar, pague as dívidas e então viva. Que palavra. O texto não fala, mas eu sei o que você pode estar pensando. Eu creio que ela devolveu as vasilhas emprestadas, ok? Porque ela decidiu fazer o correto e obedecer a Deus. Mas o texto termina falando em vida. Viva. E é essa a proposta de Deus para a minha família, para a sua família. Aquela mulher, com a ajuda de Deus, com o milagre de Deus, colocou as coisas em ordem e pôde viver com seus filhos, sem ruptura. Irmãos, se há alguma coisa a ser resolvida na sua família, vá, mas não vá sozinha resolver. Vá com o Espírito Santo e Deus faz coisas maravilhosas para restaurar qualquer situação. Até um milagre Ele faz se for necessário. Mas uma coisa, olha, percebam, o milagre não foi a solução total do problema dela. Deus já não poderia ter dado dinheiro para aquela mulher? O profeta tira a mão do bolso, está aqui, ó, paga as suas dívidas aí, viva. Não, Deus quis trabalhar naquela mulher. Deus fez um milagre, mas Ele só criou o ambiente, as circunstâncias. Ela teve que fazer a sua parte. Ela foi buscar as vasilhas. Ela depois teve que vender o azeite. Deus quer fazer uma transformação. Ele quer transformar a sua família para melhor. Ele tem o melhor para nós. Mas Ele quer que você faça a sua parte. Tome a iniciativa. Não permita que a sua família seja destruída. Satanás vem para destruí-la. Mas Deus vem com a proposta de vida. E vida em abundância.
vida plena, na plenitude da presença de Deus. Se há alguma coisa para resolver, meus irmãos, busque ao Senhor, como aquela mulher fez. E resolva isso no poder do Senhor. E então viva a vida que Deus tem proposta para a sua família. O que é que você tem em casa? Glória a Deus por isso. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé para nós cantarmos o último hino? Sou feliz com Jesus. Se passa
Vamos orar nesse momento. Quero convidá-los a colocar diante de Deus as suas necessidades, colocar diante de Deus aquilo que você tem e crer que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Pelo seu poder que habita em nós, o Espírito Santo. Coloque diante de Deus também as pessoas pelas quais você tem orado. Creia que Deus quer restaurar essas pessoas, essas famílias, e nós vamos orar juntos nesse momento. Pai querido, nós te damos graças pelo teu amor que nos alcança onde estamos, do jeito que estamos. Te damos graças pelo olhar do Senhor, que nos vê para além das nossas limitações e impossibilidades e nos alcança com grande amor. Pai, coloco diante de Ti cada pessoa, cada família representada nessa celebração. O Senhor sabe daquilo que cada um necessita, o
Senhor sabe o que está no coração de cada pessoa, o que está no centro de cada família. Eu peço, Pai, estende tuas mãos de graça e misericórdia e transforma essas situações em nome de Jesus. Para aqueles que estão passando por conflitos nos seus lares, que haja restauração dos vínculos de cuidado e afeto, que Jesus seja o centro dessa família. Aqueles que estão doentes, Pai, traz a cura em nome de Jesus. Há muito medo, muita insegurança nos corações, então, Pai, que o Senhor também traga a paz para cada coração, atualizando essa verdade de que o Senhor é Deus conosco. Levanta, Pai, aqueles que estão abatidos, renova as forças daqueles que estão cansados, dá sabedoria e discernimento para aqueles que precisam tomar decisões importantes, renova as forças e as emoções de cada pessoa, de cada família, nesse tempo tão difícil de pandemia. Peço também, Pai, o Teu consolo para os nossos irmãos e irmãs brasileiros que perderam seus queridos para essa doença. Quase 500 mil mortes. Pai, tem misericórdia de nós. Cessa essa pandemia. Dá a vitória, Pai. Em nome de Jesus, consola esses corações. Cura aqueles que estão nos hospitais, cura aqueles que estão nas suas casas. Preserva dessa doença, Pai, as pessoas e as famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus. E nós, diante do Senhor, declaramos que o Senhor é bom, que o amor do Senhor dura para sempre e a fidelidade do Senhor não tem fim. Tudo o que temos e o que somos é o que vem das mãos bondosas do Senhor e nós reconhecemos isso. Recebe então nossa oração com muita gratidão e esperança por um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Nós então retomamos hoje o nosso culto presencial. Nós teremos o culto misto, então, aos domingos de manhã. À noite nós continuamos somente com culto online, mas também nós estaremos monitorando, como se desenvolve, o nosso tempo. Nós já percebemos que não temos como fazer projetos de longo prazo. O longo prazo hoje parece que é uma semana, não é? Porque as coisas mudam muito rapidamente. Então, de acordo com a mudança de cenário, o conselho vai novamente se reunir, orar, e nós estamos fazendo isso de uma forma muito rápida, para a gente orientar a igreja naquilo que a gente entende que Deus está mostrando. Então, nós informamos isso aos irmãos, para que a gente não se frustre, não tenha as nossas expectativas frustradas, mas isso é difícil, A gente quer estar junto, mas nós vamos respeitar todos os protocolos e também os cenários, as mudanças de cenário. Ore, continue em oração. Vamos receber então a bênção do Senhor. Todos nós que estamos nessa celebração, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em suas casas, que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e extraordinário de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a força, o suprimento que vem do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.